Amém, irmãos. Uma boa noite com o Senhor Jesus Cristo, amém? Aqueles que estão aí conectados conosco pela internet, também uma boa noite com Jesus. Deus continue vos abençoando. Muito bem. Aqui é um aviso para os irmãos que vão na caravana, o encontro, em Porto Velho, encontro regional. Então, Moedes, ele está dizendo que aqueles que não quitaram as passagens ainda, tem até a ceia que vem, para ser quitada, que é justamente mês 5, dia 1º do mês 5, 2016. Então, quem não quitou as passagens da caravana, tem até dia 1º de maio, Maio? Até maio. Dia 1º de maio para quitar, correto? Amém? Amém. E, muito bem. Nós vamos, aqueles irmãos que eu batizei agora por último, cadê? Estão por aí? Aqueles que eu batizei, por favor. Faz favor, irmão, vem aqui. Cadê o outro? Só veio um agradecer? Vira para a igreja lá. Não estou dizendo que você mas eu estou me lembrando de Jesus, Só veio um. E às vezes falou, cadê os outros? Vou embora. Só veio um. Aí está, como é o nome do irmão? É o irmão... Jonatas. É o irmão Jonatas, filho da irmã Fátima, Irmã Fátima está por aí? Irmã Fátima. Amém. E o irmão Jonatas batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, foi domingo atrasado, irmão Jonatas? Foi? Domingo atrasado, Foi domingo atrasado. Ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e para ser cheio do Espírito Santo e permanecer na comunhão com os santos, na oração e na fé. Amém? O irmão Jonatas está na comunhão através do Espírito de Cristo, juntamente com todos nós. Amém? Deus abençoe, irmãos. Pode se assentar. Amém. Agora nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 23. Vamos ler o verso 16. Jó 23, verso 16. Eu acredito que todos nós estamos satisfeitos, contentes, felizes. Se você não tiver, você tem que buscar a sua felicidade, aonde ela se encontra, na verdade, porque você tem todo o direito de ser feliz, todo o direito de estar satisfeito, independente de qualquer coisa, como cristão. Isso é verdade. Deixa a tristeza ir embora. É aquele que diz, tristeza, eu não quero mais você, eu agora só tenho alegria. Não é mesmo? Alguém que nos está visitando, levante a mão, por favor. Tem alguém? Tá. Como é o nome do senhor? Marildo. Mariso. Tá. O senhor esteve comigo, conversando comigo aqui no escritório uma vez? Não. Foi não, Mariso. Deus abençoe, irmão Mariso. Fique feliz, contente, satisfeito, em comunhão. Amém? Tudo bem. Tem mais alguém das irmãs aqui? Não tem? Não, Amém. Leremos então o verso 16 de Jó, capítulo 23.
porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Eu vou ler de novo. Porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Senhor Deus, é muito bom. Estou muito feliz, satisfeito, contente contigo, contente com todos os seus filhos. Eu me sinto em casa, com um coração em paz, nada para me perturbar. Porém, se houverdes, eu creio no seu esclarecimento, e tudo se tornará paz. Ó Deus, concede-nos um bom tempo nesta noite. Fala aos nossos corações, Pai. Ajude cada um, cada filho, cada filha, cada lar representado aqui. Ó Pai Santo, seja com aqueles que estão tristes, que estão perturbados, que estão confusos. Ó Deus, dê a eles exatamente o que eles precisam. O esclarecimento, para trazer nos seus corações esta grande paz. Uma paz que excede todo o entendimento, Senhor. Como disse o Senhor Jesus Cristo: eu vos dou a paz eterna, que dá ao crente confiança, segurança, determinação de vida, determinação para andar neste caminho da eternidade, para poder, Senhor, dizer não para as coisas opostas, contrárias, e dizer sim para Deus. Senhor, nós estamos contentes, satisfeitos, porque nós somos aqueles, os trabalhadores que foi salariado na 10ª hora. E o Senhor pagou o mesmo preço, o mesmo salário. Nós estamos felizes por isto, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, dissipa todo o mal. Cada espírito errado seja completamente dissipado. Aquele que entrou aqui enfermo seja curado. Aquele que entrou com um peso no coração seja libertado. Seus pecados sejam perdoados. É no nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, Pai Santo. Amém, Senhor. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Vamos ouvir o hino. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará.
ergueu uma cruz contra os céus, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, eu quero sempre, sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar, para que nos buscar? Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará. Eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará. Amém, amém. Coisa boa, né? Você supera tudo, você vence tudo. Coisa boa é você não ter, parece, assim, aparentemente, você não ter inimigo, né? Você não sabe, você não tem inimigo, mas às vezes há pessoas que é seu inimigo e você não sabe, né? Há pessoas que é seu inimigo e você não sabe. Mas você não tem inimigo. Você é tranquilo, você está em paz. E é a coisa mais boa que pode existir.
é você ser uma pessoa feliz e satisfeita. Não ser aquele tipo de pessoas perturbado, cheio de perturbação. Quando você recebe alguma perturbação da parte de Deus, é porque Deus quer dar a você alguma coisa, ou tirar de você alguma coisa boa que você tem. Não é que é tirar de você uma coisa ruim, é uma coisa boa. A palavra perturbação, ela quer dizer confuso. É uma pessoa confusa, confusão. E é uma pessoa que não entende as coisas. Ela fica toda confusa. Aí ela fica perturbada. Agora isso não quer dizer, porque você às vezes está passando por um momento como este, que isso te desqualifica como um verdadeiro eleito predestinado, um filho de Deus. Não. Às vezes é Deus que permite que essa perturbação venha sobre você, só para poder dar a você alguma coisa que Ele quer te dar. Correto? Você crê assim? É a verdade. Olha, você para bem, pensa, medite antes que você tivesse esse esclarecimento desta palavra. E você ouviu falar da palavra de Deus, pregada na essência, na eficácia e no poder de um Cristo ressurreto. Quando você ouviu isto, que era contrário àquela forma, àquela maneira da sua crença tradicional, aquilo te traz ou te trouxe uma perturbação. Te perturbou. Às vezes você ficou sem entender o que estava acontecendo. E você perdeu, às vezes, até noites de sono. Não é verdade? Até que essa coisa chegasse ao esclarecimento. E que não é ninguém que te esclarece. O papai não pode te esclarecer a respeito das coisas de Deus. O pastor não pode. O irmão não pode. A igreja não pode. A sua religião não pode. A sua tradição não pode. É por isso que gera uma perturbação. E ela vem de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei o ministério aqui em Rio Branco, irmão Carlete, né, irmão Carlete? Mazíbia, irmão Valmor, cadê ele? E várias outras pessoas. A irmã Zíbia, ela me ligou.
Eu trabalhava de pedreiro. E nessa época eu estava construindo um barracão para o irmão Carlete, irmão Ribamar. Cadê? O irmão Ribamar está aí? Ah, tá. Irmão Ribamar. E ele tinha um telefone e ficou à disposição das pessoas. E a irmã Zíbia pegou aquele telefone e ligou para mim. Eu estava assentando tijolo. Você lembra, irmão Ribamar? Faz o quê? Faz uns 20 anos, né, irmã Zíbia? Uns 20 anos. Aí eu atendi o telefone, ela disse: olha, pastor, o senhor gosta de fazer visita? Eu falei: esse é o meu fraco, irmão. Aí ela: eu queria que o senhor viesse aqui na minha casa, mas não é por nada não, é só para colocar um pingo no i. Eu falei: tudo bem, uai. A gente vai lá. E eu fui lá na casa dela à noite. Cheguei lá, eram umas 6 horas, 7 horas da tarde, da noite. Aí eles me levaram na conversa e disseram assim: vamos esperar meu irmão chegar. Ele está trabalhando, ele vai chegar do emprego que era Moncarlete, né, Moncarlete? E então, quando ele chegou, ele tinha uma lista desse tamanho. Vou pegar esse pastorzinho, vou dar uma esfregada nele. Você não falou assim, não. Eu estou brincando, isso aí eu estou dizendo comigo. Ele não disse isso, não. Moncarlete não falou isso, não. Bem, então, quando ele chegou, aí ele fez só uma pergunta, né, Moncarlete? Tu fez uma pergunta. E aí, então, nós começamos a conversar, e eu comecei a conversar com eles, eram umas 8 horas da noite. Aí, quando eu terminei a palestra, era, eu acho que 1 hora da manhã, ou era 2 horas, não sei que hora era, irmão, mais ou menos, era isso, né? Era 1 hora, 2 horas da manhã, e eu era chamado pregador da madrugada. Ei, irmãos, que tempo gostoso. Você sabe, o ministério de um pastor, ele é 3 anos e meio. Você estabelece ali e depois você vai viver daquele ministério. Isso é verdade. Entende? Esse é um tempo pelo qual Deus estabelece a sua igreja. E quando eu acabei de pregar, eu falei: irmão Carlete, você tem alguma pergunta a fazer? Ele disse: não, pastor, o senhor respondeu tudo. Está aqui, ó. Tudo que eu ia fazer para o senhor respondeu. Também, né? Até 2 horas da manhã. Se não respondesse, ia até de madrugada. Porque se ele me perguntasse de novo, eu ia virar o dia. Porque se ele fez uma pergunta, eu fui até 2 horas, e se ele fizesse outra, nós ia até 8 horas da manhã. Mas ele disse: não, o senhor já respondeu tudo. Bom, eu falei: tudo bem, eu fiquei feliz com aquilo. E aí eu retornando para mais o irmão Ribamar, aí eu disse para o irmão Ribamar: eu só vou voltar daqui uns 8 dias de novo para ver o que aconteceu. Eu falei: eu sabia o tipo de tiro que eu tinha dado, o tipo de carrego que estava no meu cartucho, e sabia também o que aquilo ia suceder, realizar. Pregador, ele deve saber disso. Você deve pregar consciente e saber exatamente a reação, o que vai acontecer com aquilo que você entrega. É como um doente. Ele vai ao médico e o médico diagnostica, como é que é? Diagnostica ele e passa o remédio para ele. E quando o médico passa o remédio para ele, o médico já sabe todinho os efeitos daquele remédio. Vai causar efeitos colaterais, talvez vai trazer enjoo para o paciente, parece que vai ficar pior, ele vai ficar assim meio
aéreo, meio tonto, meio perturbado. O médico sabe tudo. E um pastor, ele deve saber o que a sua mensagem vai causar. Aquela que a pessoa que ouve a sua palavra. Consciente. E aí então eu soube que o irmão Carlete passou a noite inteira, não sei o que lá mais, perturbado. Não foi, irmão Carlete? Perturbado, aquilo trouxe de perturbação. Agora, uma coisa que nós devemos saber: nem toda perturbação não significa que é uma reprovação de Deus e que Deus não está naquilo. Há perturbação que é Deus que traz em você, baseado sobre aquilo que Ele te entrega na palavra. São efeitos da palavra. E quando se trata a você receber um remédio como este, que não é para o físico, esse remédio é um remédio para a alma, para o seu espírito. E às vezes você está quase morto dentro do seu sistema, ali dentro dos seus credos, dos seus dogmas. De repente o médico, o Senhor Jesus Cristo, vai ali com o seu alforje, vai ali com a sua bolsa de médico, tira os remédios e ele diagnostiza você e diz: tome isto e você vive. E aquele remédio vai trazer os efeitos colaterais sobre você. Perturbação. Você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse isso lá em São Lucas capítulo 12, verso 49 e 50. Você vai ver que Ele diz assim: vi lançar fogo na terra, mas o que eu quero mais? Se o fogo já está aceso, e como me angustio, como me perturbo, até que esse batismo seja cumprido na minha vida. Há uma perturbação. Todo verdadeiro eleito que é revelado pelo Espírito Santo, que o batismo não é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo, e aquilo vai contra os seus credos, contra os seus próprios ensinamentos. Isso causa uma perturbação, isso causa uma angústia. Você fica angustiado. É o que acontece com cada filho de Deus. Ele te revela. Ele é obrigado a te esclarecer. E você fica naquela situação, não dorme, rola para cá, rola para lá, até que aquilo vem o esclarecimento. Quando aquilo vem o esclarecimento, Deus revela a você. Quando Deus revela a você, aquilo traz paz, segurança. Aleluia. É desse jeitinho, irmãos. Agora você sabe, falando em ficar até 2 horas da manhã, deixa eu te mostrar algo aqui. Vejam bem, irmãos. Eu pensei que era só eu, mas não era só eu não. A mensagem, o selo de Deus, parágrafo 16 até o 19,
O irmão Branham diz assim: aqui, algum tempo atrás, um construtor, ele era um pedreiro. Eu estava em Milton, na igreja batista de Milton, onde tivemos um reavivamento, e o irmão Urigite, e todos vocês, eu suponho, se lembram de Merion Liu, e o irmão Jorge Urite. O irmão Jorge Urite diz amém, e ele estava muito perturbado, olha, perturbado, a respeito de algo que eu ensinei no batismo em água. Bem, e ele foi para casa e ele estava perturbado acerca disto. E ele era um construtor. É por isso que quando você vai batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, você não tem que batizar por influência de ninguém. Você tem que batizar por revelação. Você tem que ser tocado por Deus. E aquilo causa em você um despertamento. Aquilo causa em você uma perturbação. Até que você é esclarecido. É por isso que você vê muitas pessoas ser batizadas nas águas em nome de Jesus. Você só vê ele no seu batismo. Ele das costas nunca mais vem à igreja. Por quê? Ele não foi revelado. Deus não revelou. Mas quando você é batizado por revelação, você faz uma coisa consciente, aquilo está estabelecido, determinado dentro de você, ninguém lhe afasta mais do companheirismo. Nada. Pode vir o que quiser. Pode vir. Você foi perturbado com aquilo até que Deus te esclarece. Vejam. E aquela noite, ele teve um sonho, e o Senhor mostrou-lhe que ele estava edificando uma casa, e ele devia instalar uma janela saliente nela. E assim, ao invés de instalar uma janela saliente nela, ele simplesmente colocou uma varanda. Disse: isso estará bem. E assim, quando o dono da casa chegou, disse: derrube-a até os alicerces, comece de novo. Aleluia. Você captou? Ele estava perturbado com o batismo. Talvez ele era batizado em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. O batismo da sua igreja. E ele talvez dizia para o profeta: tanto faz ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, como em nome do Senhor Jesus. Não tem nenhuma diferença. Aí então Deus deu para ele este sonho. Ele era um construtor. Aí no lugar de colocar uma janela, ele colocou uma varanda. No lugar do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele pôs Pai, Filho e Espírito Santo. Você viu? Para ele não fazia diferença, mas para o dono da construção fazia. O autor da palavra, que é Deus, faz. Não faz para um teólogo, não faz para um bispo, não faz para um supervisor geral das assembleias.
não faz para uma denominação, mas para o autor da palavra faz sim. Para Deus faz. Porque o nome de Deus não é Pai, nem Filho e nem Espírito. Isso são títulos da divindade. Na verdade, o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, do próprio Pai, que era o Espírito Santo. E ele disse em São João 5, verso 43, eu vim em nome de meu Pai. Eu vim fazer conhecido o nome do Papai Deus. Quero que vocês recebam o nome dele, porque o Filho traz o nome do Pai. E Jesus, quem era o Pai de Jesus? Era o Espírito Santo. São Mateus 1, verso 18 a seguir. Quando José queria deixar Maria secretamente, porque viu ela com seu ventre evolumado, e ele não queria infamar a coisa porque ele amava ela, ele não queria ver ela sofrer as consequências, e ele estava então preparando para deixar ela secretamente, sem que ninguém saiba. De repente à noite Deus vem em sonho para ele: José, filho de Davi, o justo, não tema receber Maria sua esposa, porque o que nela está gerado é obra e graça do Espírito Santo. Ela terá um filho, e o seu nome será chamado Jesus. O pai colocando o nome no seu próprio filho. O próprio profeta Isaías, ele predisse isso 800 e tantos anos antes de acontecer. Isaías capítulo 7, verso 14. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. São João 1, no capítulo 1, no verso 1 e o verso 14, ele disse: no princípio era o verbo, palavra, e o verbo era Deus, e o verbo foi feito carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade e de graça. Logo esse mesmo profeta, no capítulo 9, no verso 6, ele viu o menino nascer. E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Príncipe da Paz, Pai da eternidade, e o clemente está sobre os seus ombros, e nunca terá fim. Eterno. Ei, irmãos, não vai querer substituir não, porque não funciona. O autor vai mandar derrubar tudo por terra. O dono da construção não aceita ideias de ninguém, não aceita ajuda de ninguém. Ele já tem dentro do seu conhecimento, dentro da sua visão, nos seus pensamentos, a sua arquitetura de sua casa já feita por Ele. Ele já tem a planta. Ele quer que as coisas sejam construídas de acordo com a sua planta.
me importa o quanto seja essa pessoa esperta, inteligente, sábia, que tem estudado, tem diploma, tem credencial, tem bacharelado, tem a pós-graduação, é isso, é aquilo, não importa. Ele não aceita essas coisas. Ele quer que faz do jeitinho da sua planta. Ele nos deu a planta é a sua palavra. Amém? Fique exatamente com a palavra, se você quer ter comunhão com Ele. Senão você é cortado. E assim foi-lhe ensinado algo diferente do que a Bíblia ensina. Ele tinha aprendido diferente. Foi ensinado para ele diferente do que a Bíblia ensinava. Montbrand disse, de modo que ele disse, é melhor que eu derrube a fundação e a edifique de novo. Você sabe que nós somos uma casa de Deus. Amém? Jesus era a casa de Deus. Jesus era o templo de Deus. Jesus era o tabernáculo de Deus. Jesus era o único lugar que Deus descansava. Deus operava através de Jesus. Deus, Ele não era Deus, Ele era potencialmente Deus. A palavra Deus significa, ou quer dizer, objeto de adoração. Ele não era Deus. Não existia ninguém para lhe adorar. Ele era potencialmente Deus. Mas depois que apareceu anjos, todos os exércitos celestiais, e apareceu todos aqui na terra para lhe adorar, aí ele se expressou esse atributo de Deus. Aí ele era um Deus todo-poderoso. Deus, ele não tinha carne. Deus, ele não tinha sangue. Deus não tinha nervos. Deus, ele é espírito. Ele é invisível. É isso que Deus era. E ele virou para o que é seu e disse: olha meu filho, olha minha filha, o verdadeiro adorador, ele deve me adorar em espírito e em verdade, com honestidade, com sinceridade, com revelação, com discernimento. Não queira engolir qualquer coisa não, em troco desse pão da vida. Não. Nós estávamos lá pensando assim que estávamos certos. Mas quando o Papai Deus saiu ao nosso encontro, Ele... Amém. Ele fez bem assim. Venham, me sigam. Um olhar dele era tudo. Talvez ele nem falava, ele só olhava. Você sabe que ele passou na alfândega, estava Mateus cobrando imposto. Ele passou na alfândega assim, só deu uma olhada para Mateus assim, virou e foi embora. Aquilo perturbou Mateus. Deixou Mateus perturbado. Um olhar de Jesus deixou Mateus perturbado. E ele olhava para o povo, olhava para Jesus que ia saindo, olhava para o povo, olhava para Jesus. Ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou deixar tudo e vou seguir ele. E já deixou tudo ali na alfândega, ó. Quando Jesus olhou, ele estava do lado de Jesus ali, feliz, alegre, contente. Um olhar de Jesus é tudo para um filho. É um pingo no i. Conclui todas as coisas.
Mas um rebelde difícil. Aquele que não é filho, não. Quando ele faz assim, por que aquele louco está chamando lá? Aquele imbecil, um fanático, um santo rolador. Aquele lá é um príncipe dos demônios, é um Beelzebu. Ele fala desse jeito. Mas um eleito não, ele conhece. Ele conhece uma cena de Jesus, ele conhece um piscar de olho dele. É tudo para ele. Olha, se Deus, olha Jesus, irmãos, quando ele estava no meio daquela multidão, e ele olhava para um homem ou para uma mulher, ela não via mais. Ela caía como morto, ele caía como morto. Quando despertava, ele já tinha saído há muito tempo. Leia a história a respeito disso para você ver. Um olhar de Deus para um filho, isso penetra. Isso vai nas profundezas da alma, do espírito. Isso é como um bestoril. Isso entra ali dentro e vai dentro da sua imaginação, da sua memória, da sua consciência, do seu raciocínio, dos seus afetos. Vai na alma e mexe naquela semente eleita. Muda tudo. Ele disse assim. Assim então, ó. Assim, vejam. Isto é a verdade. Eu fui para casa com ele naquela noite. Fiquei a noite toda em sua casa. Irmão Brana ficou a noite toda na casa daquele irmão, mostrando para ele o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembrei quando eu li isso daqui. Eu me lembrei. A noite toda em sua casa. Assim então nós, isso é verdade, tem que ser derrubado. Vamos derrubar essa doutrina falsa de três Deus distinto, da suposta, da Santíssima, da Trindade. Isso não tem base na Bíblia. Isso é anti-escriturístico. Isso tem que ser derribado pela palavra. Tudo que é anti a palavra é anticristo, é diabólico. Não importa que dói em quem doer. Se você é um filho, você vem para a palavra. Deus te revela, Deus te deixa perturbado até você ser esclarecido pela verdade. Nós não estamos aqui para defender religião, nós não estamos aqui para defender igreja, nós não estamos aqui para defender ninguém, e nem para ressachar religião de ninguém. Nós estamos aqui confiado na verdade, para dizer a verdade, dizer que mentira é mentira e a verdade é a verdade. Cada palavra do homem seja mentira, só a minha verdadeira. Romanos 3, verso 4. Foi o que Deus disse. Você tem que fazer tudo baseado na palavra. Tudo. Então vejam bem. Mas o que sei disto, gosto de explicá-lo a outros, e ter companheirismo ao redor da palavra. E quando o Espírito Santo torna real ao nosso coração, e assim nós simplesmente usufruímos muito fazendo isso. Amém? Ei, irmãos, quão bom é quando você vê um filho sendo esclarecido pela palavra. E você tem confiança e segurança de que ele foi revelado. Você descansa. Mais um nasceu.
mais um herdeiro nasceu na família de Deus. Mais um filho veio à luz dentro daquela casa. Não é isso? Quando ele é esclarecido pela palavra de Deus. Eu estava pensando, voltando lá no livro de Jó. Você quer ver o que Jó disse? Esse evangelho que não te perturba, esse evangelho que não te traz sofrimento, olha, esse evangelho que diz assim: não sofra mais, não se perturba mais, não precisa disso, não. Olha, isso é falso. Isso é falso. Entende? O nosso evangelho verdadeiro te leva a um sofrimento. Você crê assim? Te leva a um sofrimento. Jó 3, o verso 26, ele diz assim: nunca estive descansado. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Por isso que eu disse, quando Deus dá uma perturbação para um filho, Ele quer lhe esclarecer algo. Se é que você é um filho de Deus, pode ficar tranquilo, essa perturbação vai ser para bem. Deus quer te esclarecer algo. Jó estava naquele estado que vocês sabem. Como disse a Bíblia, Deus havia tirado tudo de Jó. Tirou fazenda, tirou filho, tirou tudo. Jogou os amigos contra ele, jogou os vizinhos contra ele, jogou os irmãos da igreja contra ele. Por último, até a mulher foi contra ele. Ela chegou a ponto de ter nojo de Jó, porque Jó estava todo talhado, todo furado como um queijo. Uma lepra havia lhe pegado, ele estava ali rapando aquela lepra com um caco de telha, estava sentado na cinza. Todos que vinham lhe visitar olhavam para ele assim e diziam: ah, esse homem tem pecado encoberto. Olha como é que ele está aí, ó. Deus, a mão de Deus pesou sobre ele. Ele era um homem cristão, ele havia oferecido sacrifício para os vizinhos, para os amigos, para os filhos, para os parentes e para Deus. Ele dava uma olhada na sua vida e não via nada. E aquela perturbação na sua vida, de repente, irmãos, você quer uma escritura? De repente, quando ele estava naquele estado, a mulher dele disse: Jó, por que você não amaldiçoa esse teu Deus? E morre logo. Ele olhou para ela assim e disse: mulher, tu fala como uma louca. Só um louco, um insensato, para amaldiçoar o Deus todo verdadeiro. Você deve amá-lo, você deve submeter a Ele, você deve dizer: ó Senhor, eu mereço isto, eu estou recebendo o que eu mereço, e eu te agradeço por isto. De todas as formas eu te amo, Senhor. Se o Senhor me cortar de pedacinho, se colocar diante de um esquadrão com a metralhadora e metralhar a mim, me cortar de todo pedacinho e me lançar nas profundezas do inferno, ó Senhor, ainda continuarei te amando. Ei, irmãos, é claro que Deus vai ter que esclarecer para um crente dessa forma. Rapidinho,
Deus desceu. Jó disse assim: olha como que o coração, a alma de Jó se alegrou, irmão. O espírito de Jó se rejubilou. Como Davi viu a ressurreição, ele disse: o meu cálice transborda, a minha alma se alegra, a minha carne repousa em paz, porque eu sei que o Senhor não deixará a sua alma no Hades, e nem o seu corpo verá corrupção, mas ele ressuscitará de volta. Aleluia. É desse jeitinho que é com o cristão. De repente Deus cruzou uma visão diante de Jó, naquele estado miserável que ele encontrava, sentado na cinza, com a lepra no seu corpo, raspando aquilo com um caco de telha. Deus cruzou uma visão e mostrou um Cristo ressurreto, mostrou a ressurreição vindo, mostrou Jesus Cristo para ele. Oh, irmãos, e você sabe que Jó é o livro mais antigo que existe da Bíblia, muito antes do que Gênesis. Imaginem. Aí ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de mim, olha, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Você viu aí? Eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, não outro, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Que segurança de um filho de Deus. Você já imaginou, irmã? Você já teve essas experiências deitado na cama, rolando para lá, rolando para cá, com essa perturbação, te tira o sono. Você passa a noite olhando em luz quase, aquela vontade de descansar e não consegue, uma perturbação terrível. E você faz um exame íntimo, extrospectivo na sua vida, dê uma olhada desde que você levantou, foi para o seu trabalho, andou, trabalhou, voltou para a sua casa, e ali você tomou um banho, jantou, deitou, e você não vê nada de errado. E aquela perturbação, o verdadeiro eleito já diz logo: não, Deus tem algo para me esclarecer. Deus tem algo para me esclarecer. E você sabe que sempre os filhos de Deus, eles são assim, perturbados, porque sempre Deus está dando para eles uma visão. O profeta Elias, aquele tisbita de Gileades, ele era bastante agitado. Ele era agitado mesmo, nervoso. Ele não suportaria ver nada errado. Ele condenava aquilo. Jezabel tinha um ódio de Elias. Tinha um ódio de Elias, porque Elias condenava Jezabel. Aquele jeito, aquela forma de viver, aquele comportamento nojento, imundo. Aquilo Elias tinha nojo. Não era Elias, era o Espírito de Deus em Elias. Era o Espírito de Deus em Elias. Você sabe, hoje ele diz assim: olha, Paulo era um odiador de mulher. Não é Paulo que era um odiador de mulher, era o Espírito Santo que odeia ver uma mulher pintada, de cara toda pintada, de unha pintada, cabelo cortado, vestido de roupas pertencendo ao homem, e andando por aí dizendo que é crente. Isso causa náusea. O Elias se sente perturbado com isto. Era Jezabel.
Ainda se dizia uma profetisa. Falava em nome de Deus para ensinar os filhos de Israel a comer da idolatria, da prostituição, da fornicação. O que ela queria esperar mais? Da boca de Deus, porque Elias era a boca de Deus. Era essa a sentença: os cães vão comer a sua carne, você vai servir de alimento para cão. E pronto, acabou. E foi mesmo. Foi? Não foi nos dias de Elias, mas depois que veio um rei chamado Jeú, o próprio Deus disse para Eliseu, através de Eliseu, olha, falou para Jeú: o que escapar de você, corta na espada, mas não deixa nenhum vivo. Aquela Jezabel lá, mate-o. Quando Jeú foi direto na casa dela, ela olhou pela janela assim, lá vinha ele. Mandou o seu servo, vai encontrar com ele, pergunta se é de paz. Aí vem eles mandados por uma Jezabel, é de paz? Eles passam para trás, não tem nenhuma resposta para te dar. Passa para trás, passa para trás. Chegou, parou e subiu na escada, foi lá em cima no alpendre. Aí ela, é de paz, rei? Ele deu uma olhada para ela assim, virou para os seus: quem é por mim? Pega essa maldita, lança pela janela fora. Pegou ela e jogou pela janela. Ela caiu lá embaixo. Quando eles desceram lá, foi procurar a mulher, só estava o esqueleto lá. Os cães tinham deixado só as unhas da mão, as unhas dos pés, porque estava pintada. Ele olhou e disse: sepulta essa maldita, porque é filha de rei. Deus tem nojo disto. Deus tem raiva disto. Ele vai rir na sua ira de ver a perdição dos homens. Ei, irmãos, que coisa. Todo homem de Deus, ele é perturbado. Ele tem uma perturbação. Deixa eu tomar mais uma mensagem aqui, mais uma escritura. É o testemunho de uma verdadeira testemunha. Parágrafo 130. Ouça isso. 8 séculos antes que isso acontecesse, Joel, o filho de Petuel, profetizou que ele viria 800 anos antes que acontecesse. Isaías profetizou 812 anos. Joel profetizou 800 anos, que era um outro profeta de Deus. Esse grande filho de Petuel, um profeta, considerado um neurótico. Era o que eles olhavam: esse homem é um neurótico, não liga para o que ele está falando não, é um louco, é um nécio, esse profeta é falso, não existe tal coisa como profeta nessa era. Eles falam assim: isso é um louco. Vejam bem, esse filho de Petuel, ele é um profeta, ele é considerado um neurótico, doente da cabeça, nervoso, olha, emocionalmente, mentalmente perturbado. Profetizou, Joel 2, verso 28, ele profetizou isso daqui agora, que está acontecendo, e profetizou que aconteceu há 2000 anos atrás. Entendeu? Há de ser que nos últimos dias, qual é os últimos dias, meu irmão? Minha irmã, é hoje, é agora, na hora que estamos vivendo. O que aconteceria? Diz Joel? Não, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão,
E mostrarei prodígios acima no céu e abaixo na terra, sinais, colunas de fogo e fumo e vapor. Não é o que está acontecendo hoje? Quando eles veem esse sinal no céu, ele chama disco voador. Disco voador. Eles metem o jato em cima, vum, vum, vum. Quando vai chegando perto, aquele disco voador, que se chama de disco voador, faz assim, de uma vez para trás. Aí eles voltam de novo, aquele já lá longe. E eles metem de novo em cima, vum, vum. Ele, aí ele chama disco voador. Sinais nos céus. Vocês já lembram quando Deus foi para destruir Jericó? O que ele mandou lá em Jericó? Ele mandou anjos. Ele mandou 2 anjos para ver os pontos estratégicos de Jericó e ver como que estava a situação do povo. Quando aqueles 2 anjos entrou dentro de Jericó, você sabe quem conheceu eles e quem viu eles? Foi Raabe, uma ex-prostituta que era uma predestinada e eleita para a vida eterna, para o descanso e entrar na terra prometida. Ninguém viu mais. E ela acolheu os espias dentro da sua casa, os anjos de Deus, dentro da sua casa. Imagine, quem ia crer nisso? Dentro da casa de uma prostituta, 2 homens. Ela acolheu eles lá dentro, escondeu eles lá em cima no terraço, debaixo das palhas lá. Fiquem aqui, porque eles vão vir atrás de vocês. De repente chegou o soldado do Jericó. Aqui entrou os 2 homens. Aqui entra homem direto. Aqui entra homem direto, entra e sai. Eu vou saber se entrou. Entrou homem aqui direto. Ela era uma prostituta de rua. Entra. Deram uma olhada lá, deram uma basculhada, olhou, não viu ninguém, foi embora. Aí então os espias desceu de novo. Aí ela disse: olha, vocês juram que não deixa colher a minha alma com a alma desses pecadores? Vocês juram? Ele disse sim, mas com um propósito, com um requisito. Nós poupamos a sua alma, a sua vida, se você expor o sinal na sua casa. Aleluia, amém. Coloque um cordão, cor de escarlate, tribulando aí no umbrais da janela, das portas, porque nesta noite o anjo destruidor vai entrar dentro de Jericó, e ele só vai respeitar a casa que tem um sinal. Ei, irmãos. Aí ela disse: eu tenho um pai aleijado, eu tenho uma mãe aí aleijada, e tem meus irmãos são vagabundos, não dão um prego na barra de sabão, só vivem na rua. Vocês vão poupar ele também? Coloca tudo dentro de casa, debaixo do sinal. Sinal de jeito nenhum. O anjo da morte só respeita o sinal. O sinal hoje não é um cordão cor de escarlate, não. É isso daqui que você está vendo. Há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse é o sinal de Deus que Ele respeita quando o anjo vier para destruir esse mundo. E então ele chama o disco voador. Vocês sabem o que são? São anjos de Deus, são os espias de Deus, que está dando uma olhada nesse velho mundo, aí nos pontos estratégicos, e vendo como está o mundo, para vir a destruição. Não é disco voador nada. Isso é Satanás que não conhece as coisas de Deus. Então vejam bem, aí ele diz assim: há de ser que antes que o grande e terrível dia do Senhor venha. Qual é o grande dia do Senhor? Esse agora. É um grande dia. Para quem? Para os eleitos. Para os eleitos.
que está ouvindo a mensagem profética, que crê em um profeta, crê em Malaquias 4, 5 e 6, crê em São Mateus 17, 11, crê em Atos 3, 21, crê em Amós 3, 7, crê em Apocalipse 10, 7. Esse é o grande dia, com uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, para tirar os eleitos dessa confusão. Mas terrível para aquele que o rejeita, terrível para aquele que o rejeita. Eis que vem o dia do Senhor, vem o grande dia. Todo aquele que troca, e há de ser que antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome dele. Invocar como? É só falar na igreja lá o nome dele? Não. Invocar é quando ele desce no seu coração, que você está perturbado, afligido, angustiado, porque você foi revelado e não tem um conhecimento esclarecido. Ele desce ali, esclarece a você e manda você ir para as águas, e é invocado no você o nome dele. Senhor, qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Por aí você começa, não é tudo, mas você começa por aí. Uma coisa bem começada é bem terminada, não é mesmo? Bem terminada. E aí então, 800 anos que essa grande testemunha viesse. O filho de Petuel testificou disto, profetizou disto. O que atingiu aquele pequeno sujeito? O Espírito Santo trazendo sobre ele uma... Eu vou encerrar logo. Eu não vou ler mais nenhuma escritura. Eu vou só ler isso daqui agora para nós encerrar. É a personificação do cristianismo. Parágrafo 14 até o 17. Ouça isso daqui. Essas pessoas são as que Deus gosta. Esse tipo de sujeito aqui que eu vou ler para vocês são as que Deus gosta. Não é aquela pessoa esperta, astuta, sábia, inteligente. Não. É um garotinho, certa vez, lá no sul, havia um relato que ele estava ajoelhado numa fileira, onde ele estava orando. E um clérigo passou por ali e ouviu o sujeitinho repetindo o alfabeto. Aí ele lia A, B, C, D, era a oração dele. A, B, C, D, E, F, G, H, e assim por diante. Entende? E assim por diante. E ele estava ajoelhado, e então o clérigo ficou bastante perturbado. Então ele ouviu o garotinho repetir o alfabeto, e então dizer amém. Quando ele se levantou, ora, o clérigo falou com ele e disse: filho, eu sou um servo do Senhor, e eu ouvi você orando, mas você estava simplesmente dizendo o alfabeto, e eu não compreendo porque você estava simplesmente dizendo o alfabeto. Ele disse: Senhor, eu não sei orar. Aleluia, amém? Eu não sei orar. Eu me lembro na minha conversão, Deus me despertou às madrugadas para orar. Ela me permita eu dar esse testemunho a favor dela e a mim, minha esposa, Ana Maria. E eu, para vencer as minhas lutas, minhas batalhas, eu tinha que orar. E Deus disse, eu naquela perturbação terrível na minha vida e na vida dela, e nós já tínhamos aceitado Jesus, mas a perturbação continuava. Aí então
Deus me despertou. Levante às madrugadas e ora. Aí eu se punhava lá para as 2 horas da manhã, de joelho, ela deitada, falava: bem, levanta, vamos orar comigo. Ela disse: não, eu não sei orar. Eu disse: não, o que vem na sua boca você fala. Não precisa falar oração bonita, não. Eu não estou nem preocupado com o que você vai falar. Eu vou orar também. E você ora, o que vem na sua boca, você fala. Se você quiser falar A, B, C, D, E, F, G, fala. Entendeu? Desde que você esteja orando com sinceridade. Aí então esse garotinho disse: Senhor, eu não sei orar. Ele disse: eu nunca orei, mas eu tinha um pai e uma mãe de oração, os quais foram embora para o céu. Vejam. E disse: a mamãe, eu era bem pequenininho quando ela morreu, mas eu recordo de tê-la ouvido quando ela estava com problema. Ela ia até o Senhor e orava. E ela morreu. E quando eu era muito pequeno, ela não pôde me ensinar a orar. E eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel, que me bate, me trata mal. E eu pensei que talvez depois que eu aprendesse o meu ABC, se eu pudesse tomar todas as palavras e dizer todas as letras, talvez ele pudesse reuni-las e compreender o que eu quis dizer. Aleluia! E é isso que Deus faz. Deus faz isso com seus filhos. Não precisa você fazer uma oração bonita, repetindo palavras. Faça com sinceridade de alma, de espírito, através da inspiração de Deus. Não precisa falar palavras profundas e nem repetição de palavras. Simplesmente orem. Deus compreenderá a sua necessidade e o gemido do seu espírito, e Ele cumprimentará a sua oração. Esta é a oração da sinceridade. Com certeza Ele podia ajudá-las, a juntá-las. Não é como oramos em nossos lábios, é o motivo de nosso coração. É isso que Deus ouve. Ele às vezes não ouve os nossos lábios, Ele ouve nossa intenção. Qual é o motivo de nosso coração? Amém. Por isso que quando Jesus virou para aqueles fariseus, a sua igreja, seus discípulos, Ele disse: olha, quando vocês for orar, vocês não usam de repetindo as palavras, não, falando as mesmas palavras, não, e nunca chame ninguém de pai, porque o único pai é só o vosso Deus. Mas quando for orar, orem assim. Como foi? Vamos todos? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais? Amém. Essa é a oração que Ele ensinou, da alma. Essa é a maneira que você deve fazer, por expiração. Deus compreenderá.
Você não sabe orar? Faz o Pai Nosso. Deus compreenderá. Amém? Deus nos abençoe. Deus abençoe cada um no nome do Senhor Jesus Cristo.